Fala aí, meninos! Fala aí, meninas! Seguinte, tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu tava com a expectativa muito, mas muito alta para o jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen nesta sexta-feira. O duelo dos líderes, quarta rodada do campeonato alemão. Enfim, dois times que jogam um bom futebol com vários protagonistas, personagens diferentes. Valia a liderança da competição. Eu realmente estava com a expectativa muito alta e isso é um grande problema, né? Porque quanto maior a expectativa, a queda ainda é maior. Você pode se frustrar e a vida é assim, a vida não é um morango. Porém, nem de perto e nem de longe eu me frustrei. Que partida de futebol tivemos na noite dessa sexta-feira na Baviera. Que pedaço de jogo. Dois estilos totalmente diferentes, duas maneiras totalmente diferentes de pensar futebol. De um lado, Thomas Tuchel, do outro lado, esse mágico Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. E o jogo entregou tudo aquilo que prometeu. Essa é a grande realidade. A gente vai entrar ponto a ponto aqui da partida, mas só para deixar claro dois pensamentos aqui. Primeiro, foi justo o resultado de 2-2, mesmo com o golzinho no final de empate de pênalti do Bayer Leverkusen. Seria um crime com esse Bayer Leverkusen sair derrotado nessa noite. Mereceu o empate, 2-2 foi justo. E foi muito melhor para o Bayer Leverkusen do que para o Bayern de Munique. Pelas circunstâncias do jogo, por estar com o jogo ganho, véspera de Oktoberfest, os caras já estavam com a cerveja na mão para comemorar, mas jogaram água na cerveja, no chopp dos bávaros, com o golzinho no final, e depois que acabou o jogo deu para ouvir vários assovios, né, da torcida do Bayern de Munique, vaiando aí um pouquinho o resultado do técnico Thomas Tuchel. Obviamente que o Tuchel vai ter sempre uma pressão a mais, pelo final da temporada como foi, pelo início dessa temporada, pelo time não estar engrenando como um rolo compressor que estamos acostumados, e tem também a sombra de alguns treinadores, dentre eles o Hans Flick, e para a próxima temporada, dentre eles o próprio Xabi Alonso. Mas antes de mais nada, antes da gente entrar no jogo em si, likezinho maroto e likezinho maroto. Depois, comentários, o que vocês acharam dessa partida? Muita gente aqui que me segue acompanha a Bundesliga com afinco. Então eu quero saber a opinião de vocês, e quem não é inscrito no canal aí, se inscreve e vamos embora falar do campeonato alemão. Cara, foi um jogo onde tivemos várias fases diferentes. Não houve um domínio claro do jogo em si por parte de uma equipe. Houve domínios em determinados momentos, né? Especialmente se a gente dividir em 15 minutos, eu acho que fica mais fácil para a gente imaginar pelo menos a primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos, a postura do Bayern de Munique foi muito boa. O time entrou muito forte, marcação alta, marcação sob pressão, com o Kimmich baixando para iniciar a jogada e fazendo a bola girar com muita facilidade. Fazia tempo que eu não vi o Kimmich acertar tanto, né, essa taxa de assertividade em termos de passe nesses primeiros 15 minutos. Organizou o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique foi para cima do Bayer Leverkusen, tanto que o Bayer Leverkusen se assustou, cara. Entrou mal no jogo. Entrou muito mal o time do Xabi Alonso. Nem parecia esse Bayer Leverkusen que a gente está vendo aí nesse início de temporada. E errando muitos passes. Errando na saída de bola. Muito também por mérito dessa pressão alta que fez o Bayern de Munique. Realmente deu um gostinho do que seria um rolo compressor. Faltando um pouquinho de qualidade, é verdade. Mas conseguiu apertar 15 minutos e só deu o Bayern de Munique, amassou a equipe do Bayer Leverkusen e até por isso fez 1-0, né? Bola no escanteio, finalmente o Kimmich parou de bater escanteio no Bayern, me parece. O Sané cruzou na área, Casquinha no primeiro pau, no segundo pau, Harry Kane. Teve poucas oportunidades hoje no jogo, ainda parece desconectado da equipe, às vezes parece que está em outra partida e não jogando o jogo do Bayern de Munique. Também é culpa do próprio Bayern de Munique, que falta ali no setor de armação, municiar mais o seu centroavante. Muitas vezes ele tem que baixar para buscar jogo, porque o Bayern de Munique não tem isso, e a gente até pode falar um pouquinho mais para frente. Mas só para concluir o gol, Casquinha no primeiro pau, Harry Kane, matador, no segundo pau, fazendo 1-0, justo, merecidíssimo. Esse 1-0 do Bayern foi merecidíssimo, e o Bayern poderia, nos primeiros 15 minutos, ter feito mais um gol pelo menos, tá? O Sané isolou uma bola lá na entrada da área, que ele não costuma bater tão mal na bola. Teve um outro lance também que ficou livre para o Gnabry. Enfim, 15 minutos de excelência do Bayern de Munique. A partir desse momento, o Bayer Leverkusen tomou conta do jogo. Os caras baixaram o nível de tensão
e começaram a fazer o que eles fazem de melhor. Esse time do Xabi Alonso joga com 3 zagueiros, né? É um 3-4-2-1. A formação é essa. 2 caras abertos, o Grimaldo pela esquerda e o Frimpong pela direita. E é um time que consegue dominar os seus adversários porque escapa da pressão, da marcação sob pressão, de uma forma muito fácil. Não dá mais de 2 toques na bola, aproxima os seus jogadores e eles circulam em determinado setor do campo, triangulam muito bem e conseguem fugir da pressão, invertendo o jogo rapidamente para um outro lado, ou pelo meio, ou pelo lado direito, se a bola está do lado esquerdo, e assim vice-versa, com uma facilidade, cara, que encontra os espaços livres e consegue sair dessa marcação sob pressão, deixando o adversário sem pai nem mãe, porque aí sempre acaba pegando a defesa ou muito adiantada ou numa situação de 1 contra 1, né? 3 contra 3 ou 3 contra 4, que já é difícil de marcar em velocidade. Então é um time que sai muito bem jogando, é um time que consegue fugir dessa marcação-pressão no toque de bola e que se posiciona muito bem, entende exatamente o que quer fazer, procura o Wirtz toda hora no meio campo para que ele seja o distribuidor dessa jogada e das transições ofensivas. O Boniface é uma força da natureza, a verdade é essa, o Boniface é uma força da natureza, cara. É um jogador muito forte fisicamente e é um jogador que a todo momento está conectado com o jogo. Ou tabelando com o Wirtz, ou vindo buscar e caindo a bola pela esquerda, pela direita. Não é um centroavante estático e é um cara que vai ser uma bomba nessa temporada se continuar nesse nível, tá? Eu acho que ele ainda peca em finalização, poderia ter matado o jogo em algumas oportunidades, mas a verdade é que o Bayer Leverkusen, depois dos 15 minutos iniciais do Bayern de Munique, cria muitas oportunidades, domina o jogo e poderia ter matado. Até os 40 minutos, poderia ter feito mais do que um gol que fez. O gol do Bayer Leverkusen sai numa falta boba do Thomas Müller. Muita gente acha que não foi falta, estava monitorando o Twitter, a galera achou que não foi falta. Mas ele quis dar um chutão, acabou acertando o jogador do Bayer Leverkusen e aí o Grimaldo faz o que ele fez muitas vezes no Benfica, um golaço de falta. Quando sai a falta, cara, eu já falei, dali é pro Grimaldo. Dali ele vai meter na gaveta. E meteu, que golaço. Primeiro gol dele com a camisa do Bayer Leverkusen, um grande acerto dessa equipe do Xabi Alonso. Pediu a contratação. Muita gente em Portugal questionou a escolha do próprio Grimaldo de trocar o Benfica pelo Bayer Leverkusen, porque não disputa a Liga dos Campeões da Europa, mas é um acerto muito grande desse Bayer Leverkusen, que golaço que faz. E não só, né? O Grimaldo é um desafogo e uma arma dessa equipe do Bayer Leverkusen pela esquerda, porque conecta muito bem com o Xhaka no meio campo, com o Wirtz, mais à frente com o Boniface, chega na linha de fundo. Enfim, é um cara que dá mais criatividade e diferencia bem algumas jogadas desse Bayer Leverkusen. Passando para os minutos finais da primeira etapa, nós tivemos, cara, uma reviravolta. Porque mesmo com o Bayer Leverkusen dominando, nos 5 minutos finais de primeiro tempo, o Bayern de Munique teve pelo menos umas 3, 4 chances para fazer o 2-1. Foram chances claríssimas. Porque o Bayer Leverkusen se empolgou e esqueceu que do outro lado não podia deixar tantos espaços assim. Se o Bayern de Munique não está bem coletivamente, não está conseguindo sair, não está conseguindo construir no meio campo, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia no Bayern de Munique, até os próprios laterais, né? O Davis já não vive aquela grande fase que viveu antigamente. Enfim, o Laimer foi muito, muito bem hoje. Aliás, elogios ao Laimer, que tanto na lateral direita, quando foi para o meio campo, jogou muita bola, mas também não é um cara construtor do outro lado, não é um cara que do 1 contra 1 que vai fazer a diferença no último terço de campo. O Bayern de Munique tem individualidades que você não pode dar espaço. E os espaços que o Bayer Leverkusen deu no finalzinho do primeiro tempo fez com que o Bayern de Munique tivesse ali 3, 4 chances claríssimas. E aí a gente olha nos stats, nas estatísticas do primeiro tempo e você não consegue, pelo que foi o primeiro tempo, talvez com bola o Bayer Leverkusen jogou mais, mas o Bayern de Munique também merecia sair com um resultado positivo, ou seja, você não consegue definir quem jogou melhor no primeiro tempo. Foi uma aula de futebol, um primeiro tempo muito, muito bom. Na segunda etapa, o Bayer Leverkusen entrou um pouquinho mais precavido, não se lançando tanto ao ataque para não deixar exatamente esses espaços,
E o Bayern de Munique também não criou assim tantos perigos. Acho que a melhor chance neste início de segunda etapa foi mesmo a do Harry Kane, que, enfim, uma jogada dentro da área, estava legal, não estava impedido. Thomas Müller passa para ele finaliza bem, tirando do goleiro, mas o goleirão do Bayer Leverkusen vai muito bem e com o calcanhar, cara, com a perna toda esticada, consegue tirar o gol, seria o 2-1. O jogo baixa um pouquinho de intensidade, não é tão fantástico assim, especialmente ali no minuto 70 ao minuto 80, como foi na primeira etapa, mas ele reativa depois no final da partida com as substituições, né? Deram um fôlego novo tanto na equipe do Bayer Leverkusen, entrada do Palacios, quanto a equipe do Bayern de Munique, né, que foi substituindo ali, o Matistel entrou, o Musiala também, o Kimmich teve que sair, e é bom que se diga, porque o Tuchel poupou ele para o jogo com o Manchester United na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Ele já tinha tido um problema físico, o técnico do Bayern de Munique já tinha dito que ele não poderia jogar os 90 minutos, e foi por isso que o Kimmich saiu, porque ele estava muito bem no jogo. Mesmo assim, a partir de 75, 80 minutos, o jogo liga novamente e o Bayern de Munique. Vejam só vocês, o pior jogador em campo, que aliás é um dos piores jogadores do Bayern de Munique nessa temporada, porque ele não consegue fazer a função de armar, ele não consegue dominar o meio-campo na marcação, ele não consegue ganhar bolas aéreas, enfim, é o Goretzka. Hoje, o Goretzka é um dos piores jogadores do Bayern de Munique, atrapalha mais do que ajuda nesse meio-campo. E isso foi um pouco mascarado pelo gol. Uma baita jogada do Matistel, que, aliás, tem que ter mais oportunidades, entrar mais vezes nos jogos, alguns ser titular também, já tinha sido o herói contra o Borussia Mönchengladbach, mas o Matistel faz uma ótima jogada e o Goretzka, um dos piores em campo, faz o 2-1. E o futebol tem dessas coisas, coisa do capiroto, coisa do tinhoso. O jogador que não estava jogando nada, estava até atrapalhando, acabou fazendo o 2-1. E aí festa nas arquibancadas da Allianz Arena, estava tudo decidido, mas num vacilo, digamos assim. O Bayer Leverkusen continuou perdendo gol, tá? Teve mais oportunidades e tal, mas num vacilo do Davis, ele deu uma carga nas costas do jogador do Bayer Leverkusen no finalzinho da partida e o juiz deu pênalti. É interpretativo, eu achei que foi pênalti, justo, e o 2-1 com o Palacios, que entrou, acabou ficando 2-2. O Reich ainda foi bem, hein? Foi bem no jogo o Reich, tá? Defendeu várias jogadas importantes do Bayer Leverkusen e também quase pegou a grande penalidade, mas no final 2-2. Se a gente olhar as estatísticas da partida, o Bayern de Munique teve mais posse, algo que não é tão comum contra o Bayer Leverkusen, que costuma dominar os seus adversários com a bola no pé, é a proposta de jogo do Xabi Alonso. Mas foi 52 para o Bayern de Munique, 48 para o Bayer Leverkusen. 16 chutes do Bayern de Munique, 13 chutes do Bayer Leverkusen. Um jogo, como eu disse, que tinha uma expectativa muito alta e que entregou muito. Então, de parabéns às duas equipes, apesar de achar que o Bayer Leverkusen sai comemorando mais do que o Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen tem compromisso na próxima semana pela Europa League e o Bayern de Munique entra em campo contra o Manchester United na Allianz Arena na quarta-feira. Eu vou estar lá trazendo todas as informações para vocês. Vai ter vídeo na quarta-feira pós-jogo direto do gramado tapetim da Allianz Arena e a gente vai trocando essa ideia de futebol alemão mais vezes por aqui. Agora, uma coisa é certa, temporada na Alemanha começou muito, muito boa. Que jogo de futebol. Quem perdeu, azar. Tchau.